Começa agora, na Bahia FM, o nosso momento de oração. Minha Fé, com o Padre Paulo Avelino. Bom dia, povo amado de Deus, começando mais um programa Minha Fé. Hoje, segunda-feira, dia 15 de maio. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos, que acordaram cedo para estar aqui com a gente. Um dia abençoado, a semana só está começando, entregando tudo debaixo do manto da Virgem Maria. Bom dia, Tobias. Bom dia, Rafaela. Bom dia, Dedéu. Bom dia, família Minha Fé. Amém. Bom dia, Dedéu. Bom dia, família Minha Fé. Bom dia, Júnior Moreno, Rafaela, Tobias. A voz de Tobias é bonita. Júnior tá de férias. Hoje é Urias. Urias. Perdão. Bom dia, Urias. Bom dia a todos. Urias. Bom dia. Uma semana abençoada para todos nós. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês. E bom dia, você que está aí no seu trabalho. Bom dia, você que caminhoneiro que está aí sintonizado na Bahia FM. Que Deus abençoe você. Bom dia você aí nos hospitais. Bom dia vocês aí nas feiras. Um santo e abençoado dia. E nós vamos partilhar um pouco sobre o dia de ontem. A missa de ontem foi uma bênção. E entregar à Virgem Maria a sua vida, a sua família. Os momentos com o Espírito Santo também está sendo uma bênção. Né, Deus? Manda uma mensagem aqui pra gente. O que é que você está achando? O que é que você está sentindo desses momentos de oração? E vamos com ela. Nossa mãe passa na frente. Nossa mãe cuida de tudo que nós temos para esse dia de hoje. Nossa mãe, nós entregamos todos os nossos projetos desta segunda-feira. Bom dia, meu irmão da Cidade Santa, de Luciano Ribeiro Neiva, gratidão e muito amor. Bom dia, família Cidade Santa, a paz de Jesus, o amor de Maria. Coloco e peço orações por nossa saúde física e mental, como também por nossa conversão, cura e libertação em nossas vidas. Cláudia Azevedo. Amém. Vamos
partilhar um pouco sobre o dia de ontem, a missa. Você que esteve ontem na Cidade Santa, a gente pensou que não ia dar quase ninguém. E veio uma quantidade até boa, encheu a Capela de São Rafael. E a liturgia foi um presente para as mães. As mães que estiveram aqui saíram cheias do Espírito. São todos nós, na verdade. Porque aquela liturgia me tocou profundamente, Dedéu. Quando, sobretudo, a primeira leitura, né, dos Atos dos Apóstolos, que na passagem de Filipe pela Samaria, ele fazia muitas curas, muitos milagres. E a comunidade de Jerusalém, os apóstolos, reconheciam que eles não tinham o Espírito Santo, o povo da Samaria. Então envia quem? João e Pedro, que impõem as mãos sobre o povo e o Espírito Santo é derramado. E ficava tão forte no nosso coração. Nós precisamos unicamente do Espírito Santo. Às vezes você procura, vem para a Cidade Santa. Eu sei que vem com o coração angustiado, vem na busca de uma cura, na cura de um câncer, de uma depressão, buscando um emprego, você que está desempregado, buscando tantas graças. E essa liturgia vem trazer isso para nós, que a graça não é superior ao dom do Espírito Santo. A graça não é superior ao Espírito de Deus, que é a força, ele é a fonte de toda a graça. É como se você está aqui diante da fonte de um balde de água. Você vai escolher o quê? Muita gente escolhendo o balde de água. Ninguém recorrendo à fonte. E ficou isso tão forte. Ontem nós fizemos um clamor ao Espírito Santo. E aquilo foi me invadindo. Porque, de fato, nós necessitamos peça, porque Deus, ele é bondoso, ele é generoso e ele dá a quem pede. Pedir e recebereis. É a palavra de Deus, Dedéu. Você falando, ontem nós tivemos a Santa Missa, né, ali, muitas mães pedindo o Espírito bonito, muitas mães pedindo o Divino Espírito Santo, e podemos viver aquilo que, um pouco do que os discípulos vivem, a experiência com o Espírito Santo. E desde sempre para sempre continuará sendo assim. Se transmite o Espírito Santo pela imposição das mãos. Sempre continuará a igreja até o final, até aquele grande dia, continuará sendo assim. Se transmite, e logo dizer, transmite-se o Espírito Santo, transmite-se os seus dons, e sobretudo a fé. E era assim que os primeiros cristãos ou os apóstolos faziam, transmitiam a fé por meio, dessa efusão, por meio desse batismo, porque sem o Espírito Santo nós não podemos fazer nada. Então a gente viveu ontem naquela missa essa experiência, fizemos essa experiência com o Espírito Santo, tivemos ali a oportunidade de ser mais íntimo do Espírito Santo, e nosso Pai marcou bem isso na pregação, durante as orações. A graça, falando de graça como um sinal, aquela cura, aquela libertação que você recebe, é um sinal para que você continue o caminho, porque a palavra diz assim: aquele que perseverar até o fim. Nós só perseveramos pela graça de Deus e pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo, como a igreja, ele é o motriz, o motor da igreja é o Espírito Santo. É quem faz a igreja permanecer fiel, permanecer firme até a vinda do Senhor, a vinda gloriosa. É Ele que, e assim a gente pode entender, Rafaela Tobias, quem vai fazer a nossa casa, a nossa vida dar frutos, é o Divino Espírito Santo. Amém, amém. E movidos por essa palavra, eu quero pedir a Jesus nessa manhã, nós estamos aqui com nossos braços levantados, que esse Espírito seja derramado na sua casa. Você que hoje acordou um pouco desanimado, você que até era de caminhada e abandonou, ou você que até buscou o Senhor no momento da dor e você alcançou a graça e depois deixou a igreja e hoje tem esse vazio dentro do seu coração. Eu quero pedir que o Senhor derrame
generosamente sobre a sua vida. Esse Espírito Santo que te encha, que encha o seu coração com esse Espírito, tirando toda a síndrome do pânico, que Ele tire do seu coração toda a depressão, todo o sentimento de tristeza, todo o medo, toda a mágoa, todo o ressentimento. Quero pedir, Senhor, pelos méritos da vossa Mãe Santíssima. Vai dizendo você aí na tua casa que você precisa, eu preciso do Espírito Santo de Deus. Vai dizendo aí no mais íntimo do teu coração esse seu desejo de receber esse Espírito, esse hóspede doce hóspede da alma. Você que estava em pecado e expulsou esse doce hóspede da sua alma. E eu quero pedir, vai dizendo, vem Espírito Santo, vem operando, Senhor, curas do meu coração. Vem Espírito Santo, operando sim a graça da conversão, para que eu possa anunciar também o teu nome, Jesus, para que eu possa anunciar com a minha vida e jamais me afaste de ti. Chore a lá, cantar. Isso ia falando, Rafa, pessoas que amanheceram hoje sem sentir a própria vida. Como é que, não sentindo a própria vida, uma vida sem sentido, uma vida vazia? E eu digo a você, nós estamos aqui no estúdio de braços erguidos, clamando sobre a sua vida. É desse jeito, é clamando. Erga seus braços, onde você estiver, se puder, que diga, venha. É uma palavra, é um clamor, é um pedido. Você está pedindo nessa manhã de segunda-feira? Vem Espírito Santo, e Ele vem. A todo aquele que pedir, receberá, está na palavra de Deus. E o que é que nós devemos pedir a Deus? O que é mais importante pedir? O Espírito Santo. É porque o Espírito Santo salva, cura, liberta e faz-nos perseverar em Cristo Jesus. Talvez você não tenha a corda, desculpa a expressão, acorda como um animal e dorme como um bicho. Não faça mais isso em nome de Jesus. Diga isso, vem Espírito Santo sobre todo o meu dia, conduz as reuniões, conduz os meus passos, conduz os meus pensamentos, conduz os meus sentimentos, porque Ele vem. Não são só palavras, quando nós pedimos, Ele vem, Ele controla todo o nosso ser, Ele controla a nossa vida, Ele preenche. E a imagem que Deus me dava eram assim pessoas vazias, mas eu creio, se você levanta agora o seu braço, as suas mãos, onde você estiver, diz, vem Espírito Santo, Ele enche, Ele preenche e fica com você o dia inteiro. Pessoas assim confusas. Você que está com a confusão mental, você que precisa tomar decisões, vai tocando a tua mente e vai dizendo, vem Espírito Santo, toca a minha mente, dá-me todo o entendimento que eu preciso. Pessoas que ontem, Dedé, viveram, não tiveram um dia fácil. Pessoas que viveram um dia difícil, até entre família, brigas, realidades difíceis. E você hoje acordou assim meio que desanimado. Você acordou hoje assim, e eu vou dizer, você fez a escolha errada. Primeiro era para você ter participado da Santa Missa, enchido, se abastecido na fonte antes de partir para a batalha. Porque alguns encontros familiares são verdadeiras batalhas. Eu preciso dizer isso para você. E você chegou desarmado, desarmada, vulnerável. Palavras que atingiram você, que guardou palavras no teu coração e que te feriram profundamente. Vai dizendo, vem Espírito Santo, vem fazendo essa limpeza no meu coração. Hoje eu preciso ser levantado. Essa palavra me derrubou, essa palavra me jogou para baixo. Vem Espírito Santo, que é fortaleza, e levanta cada um desses que estão caídos. Eu confirmo essa palavra. Muita gente amanheceu o dia de hoje triste. Não, amanheceu triste porque fez a opção, desculpe dizer, a opção errada. Deveria, como a Rafaela falou, deveria ter buscado primeiro Jesus. A palavra de Deus diz assim, buscai primeiro o reino de Deus, buscar a Santa Missa em primeiro lugar.
Não só porque é o Dia das Mães, mas sempre. Mas sobretudo naquele dia, quando você vai depois partilhar ali com sua família, busque primeiro Jesus. Qual é o melhor presente que você pode dar para sua mãe? O Espírito Santo, oração. E você, pessoas vêm assim, essa palavra para te dizer, você não dormiu a noite inteira, mas se você cai de joelhos, erga seus braços e peça, me fortalece. Essa palavra aqui de fortalecimento, ela fala, muita gente precisando ser fortalecida. Quem fortalece não é, não é a sessão de psicólogo, não. Quem fortalece o ser humano é o Divino Espírito Santo. A nossa alma, ela é necessitada de quê? Da força de Deus, porque nós somos filhos. No Filho, nós somos filho de Jesus, filho de Deus, filho de Nossa Senhora. Eu preciso, você precisa, que o Espírito Santo te convença que você precisa clamar. É só hoje de manhã? Não. Todos os dias. A palavra também, orai sem cessar. Amados e amadas de Deus, abra seu coração. Isso que Deus vai falar com você. Nós somos necessitados do Espírito Santo. Ponha isso coloque isso como uma verdade no seu coração, na sua vida, de uma vez por todas. Em todas as circunstâncias, orai sem cessar. Orar. Nós só podemos orar por meio dele, por meio do Espírito Santo, porque senão são palavras nossas, não. Orai sem cessar. A carta de São Paulo aos Romanos diz assim, que o Espírito ora em nós com gemidos inefáveis. E ele ora, e ele vem eu creio fielmente, ele pede, se você vem, sua casa se transforma. Faça a experiência, eu lhe desafio nessa manhã, passe o dia pedindo a ele, vem Espírito Santo. Quando aquela situação hoje que vai se apresentar no seu trabalho, você vai dizer assim, vem Espírito Santo. Quando você encontrar aquela pessoa que você, meu Deus do céu, me dê a graça, diga, Espírito Santo, me dê a graça de amar. Me dê a graça é por meio dele que a gente ama, que a gente perdoa, que a gente ora. É tudo por meio dele, do Espírito Santo. Vai fazendo essa experiência, não só aqui de manhã conosco, não, mas essa experiência de agora, de manhã. Aquela experiência da Santa Missa é para você viver fazendo essa experiência, viver nessa intimidade do Espírito Santo. Vai dizendo também no fundo do teu coração, meu irmão, minha irmã. Vem Espírito Santo me ensinar a rezar. Eu que tenho pedido errado, pessoas que não têm alcançado a graça, porque têm pedido errado, porque não têm orado de forma eficaz. Porque o Espírito Santo, nós oramos na eficácia do Espírito. Com o Espírito Santo, nós oramos na eficácia do céu. É como se fosse uma chave, só roda, a gente só abre a porta se a chave encaixar na fechadura. Se você não tiver essa chave, você não abre a porta, e a porta do céu só é aberta por meio do Espírito Santo. Então, hoje, peça essa graça. Senhor, vem, derrama sobre mim. Erga teus braços, meu irmão. Ontem nosso pai dizia, pessoas que não têm vergonha de ir para bares, pessoas que não têm vergonha para ir para lugares para pecar, pessoas que não têm vergonha de compartilhar vídeos indecentes, pessoas que não têm vergonha de falar coisas indecentes, mas têm vergonha de levantar os braços e clamar o Espírito Santo. Então, peça hoje essa graça, derrama sobre mim, Espírito Santo. E você que está mandando mensagem necessitado de oração, é assim que nós oramos. Aproveita, meu irmão, nesse tempo propício. No dia 28 será um verdadeiro Pentecostes, mas Deus está querendo fazer hoje na sua vida. Deus está querendo derramar esse Pentecostes. O Senhor está querendo derramar essa efusão do Espírito hoje na tua vida. Eu vou dizer para você uma palavra de ciência. Você fez muitos propósitos, mas fez por você. Mas você fez crendo nas suas forças. Você vai fazer esse propósito hoje. Vai reiterar. De não vou fazer, eu não consigo. Você vai conseguir. Largar o cigarro. Você vai conseguir. Vou falar 3 coisas que o Espírito Santo colocou em meu coração. Você vai conseguir largar o cigarro. Você vai conseguir largar a bebida. E você vai largar a sua amante. Para a honra e glória de Jesus hoje. Que o Espírito Santo é quem vai lhe dar força.
forças para você abandonar esses vícios todos, que é um vício também. Trair, adultério, é um vício. Repito, peça o Espírito Santo. Você vai fazer o problema. Você já fez, mas diversas vezes, mas caiu porque você estava fazendo sozinho. Você vai pedir ao Espírito Santo essa graça. Me dê essa graça, Espírito Santo, eu começo. Não desista não, em nome de Jesus. É Jesus que está dizendo para você, não desista. A palavra, não desista. Reitere hoje esse propósito de não fumar, você que fuma, de não beber, você que bebe, e você que está aí querendo, largue, abandone o adultério, ou abandone essa amante. Peça ao Espírito Santo e Ele vos dará essa força. Em nome de Jesus, eu já declaro, você ficará liberto da bebida. Em nome de Jesus. Esse Espírito de esperança. É como se estivesse devolvendo a esperança a uma mulher. Você que perdeu o seu marido para o adultério. Você que perdeu o seu marido e hoje você não consegue se levantar. É como se fosse uma força que te joga para baixo. Existe uma força que te joga para cima. E essa força do Espírito de Deus. Eu quero pedir, erga, saia dessa cama e levante os braços. Porque a oração, ela é assim. A oração tem uma postura. A oração, ela tem uma cara. Oração não pode ser simplesmente se você não pode, se você está enfermo e você não pode se levantar, louvado seja Deus, mas você que pode. Você que quer realmente viver essa vida no Espírito, ser um homem e uma mulher espiritual. Então erga teus braços e clame, Senhor, preciso do teu Espírito. Vem tirando todo o sentimento de comodismo do meu coração. Você que não consegue rezar. Você que, Rafaela, começa a rezar o rosário e eu não consigo nem terminar um texto, porque é uma abrição de boca. Então, a partir de hoje, você vai clamar o Espírito Santo. Sua oração vai ter uma oração com violência. Eu sei que essa palavra pode agredir os seus ouvidos, mas é essa palavra que está no Evangelho de Jesus Cristo. Essa palavra, os violentos herdarão o céu. É essa palavra, é a oração que se coloca inteiramente diante do Senhor. Essa oração sem limites. Erga teus braços, meus irmãos. Chore a E eu confirmo essa palavra, o Espírito Santo está pedindo uma ação. Você não vai parar só aqui no Cristo, não, parado não. Você vai orar, mas o Espírito Santo vai te colocar em ação, em movimento, fazer Deus ali contigo nessa manhã. Ele acostumou minha fé deitar, depois vira para lá. Você consegue dizer assim, depressão, em nome de Jesus, você vai levantar agora nessa cama. Colocar os pés no chão, abrir a porta do seu quarto. Agora você não vai ver pelo Espírito. Não. Nunca mais vamos fazer isso em nome de Jesus. Só deitado. A pessoa está enferma, mas você se acostumou a estar enfermo e deitado. Mas Jesus hoje quer que você levante, mesmo enfermo, levante, faça o que Deus está lhe pedindo. Porque atingiu o seu ser agora de ficar deitado, o seu psicológico você não tem que ficar deitado. Reza, acorde para rezar, se pronte. Tem muita coisa que ainda que você esteja com essa doença, mas muitas coisas você ainda pode fazer. E você deixou a doença te paralisar. E peça ao Espírito Santo e Ele vos dará força. Almas doentes, mais do que o seu corpo doente, são almas tíbias, almas que não têm força para rezar, almas que precisam ser levantadas. Você quando está na missa, você nem se levanta para rezar. Você fica sentado durante a missa. E Jesus está infundindo pessoas que acham que estão vivas, almas que estão mortas, que precisam receber esse renovo do Espírito Santo. Renova, traz vida, esse avivamento. Aviva, Espírito Santo, essa alma. Tira essa alma do sepulcro. Você, meu irmão, minha irmã, peça essa graça. Você que se deixou levar
a depressão, Rafael. Eu sei que existe um problema físico, mas se você confiar no Espírito Santo, e nós confiamos, se Felipe fazia curas e libertações e milagres, nós também podemos sim, porque pela força do Espírito, porque é o mesmo Espírito que foi derramado naquele tempo, o Senhor continua derramando nesse tempo, nessa época. Então, peça, meu irmão, minha irmã, eu creio, Senhor, que o Senhor pode realizar esse milagre na minha vida. Senhor falando, almas preguiçosas, não se aborreça, almas preguiçosas, peça a Jesus a força, o poder, essa palavra, o poder do Espírito Santo. Você não está conseguindo, sozinho você não consegue, vem assim. Uma pessoa que trabalhou muito, mas você está engordando, perdeu a esperança. E o Espírito Santo nessa manhã vem trazer para você, para essa mulher que perdeu a esperança, fica em casa desesperançosa, entrando num processo aí de depressão. Peça a força de Deus. Você parou até de buscar, mas Jesus está dizendo de buscar um emprego, sua família está precisada. Peça ao Espírito Santo a força para voltar novamente, e assim que o Espírito Santo quebre na tua vida, filha, toda a maldição que foi lançada naquele último emprego que você teve, naquela pessoa que você discutiu, parou a sua vida. E eu peço assim o Espírito Santo para aquelas pessoas que estão paralisadas por trauma, por bruxaria, enfim, por qualquer situação, que o Espírito Santo sabe, porque o que lhe paralisou, que o Espírito Santo passe hoje na sua vida, na sua casa, nessa situação, limpando tudo, revigorando as suas forças em nome de Jesus. Amém. Amém. Vai respirando, abra suas mãos. Obrigado, Jesus. Agradeça ao Senhor. Agradeça porque eu partilhava ontem, essa passagem ficou tão forte no meu coração, meus irmãos. Quando Jesus diz: qual é o pai que o filho pede um ovo e ele dá uma cobra? Ainda mais o Pai do céu vos dará o Espírito Santo. Se você clamar com fé, se você clamar a esse Pai que você precisa dessa força. Não, eu sei que você confia nas orações dos sentinelas da Cidade Santa. Eu sei que você confia nas orações do Padre da Cidade Santa, nosso Pai, Padre Paulo Avelino Gomes. Eu sei que você confia, mas eu quero dizer que confia também, sobretudo no poder do Espírito Santo. E que se você se ajoelhar e clamar: Senhor, vem Espírito Santo sobre mim, a obra vai acontecer na tua vida. Essa graça, mais do que uma graça, peça a conversão da sua alma. E a graça, o maior dom que o Senhor pode te dar é o dom da santidade. É a graça de poder ser contado no número dos eleitos. Eu sei, mas, Rafael, eu estou vivendo esse processo de tratamento do câncer, doenças difíceis. Deus sabe. Mas quando nós enfrentamos com coragem, no poder do Espírito, você vai ver que esse problema que você achava tão grande, não é tão grande assim. Grande é o poder de Deus. Grandioso é o poder de Deus. Amém? Amém. Vamos com o nosso evangelho de hoje. Esse evangelho vai render. Ele é pequenininho, mas é um evangelho forte. É um evangelho que vai calar no seu coração. Porque talvez você esteja passando por essa situação. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o evangelho de hoje é o evangelho de São João, o capítulo 15, do 26 ao do 16. Do 16 ao 26. Está ao contrário na liturgia diária. E ele diz assim: naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade,
que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Olha o que Jesus está falando. Jesus se antecipa, ele é Deus. Ele sabe o que os seus apóstolos, o que os seus discípulos vão enfrentar lá na frente. Então ele se antecipa, ele diz: eu enviarei o defensor, o Paráclito. Expulsar-vos-ão das sinagogas. E virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isso, para que vos lembreis de que eu o disse quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que é evangelho forte. E sabe, meu irmão, eu vim aqui proclamando esse evangelho. Olha Jesus dizendo, falando aos seus apóstolos, aos seus discípulos: eu vos enviarei o Paráclito, o defensor, que vem da parte do Pai, porque é o Pai que envia o Espírito sobre o Filho e o Filho derrama o Espírito sobre os membros. Se ele é a cabeça, nós somos os membros. É ele que derrama o Espírito sobre nós. E ele diz assim: é possível dar testemunho de Jesus sem o Espírito Santo? Não é possível. E sabe o que Deus colocava no meu coração? Às vezes eu quero ser sinal na minha casa, mas eu não rezo. Eu não clamo o Espírito Santo. Como é que isso vai acontecer? Não vai acontecer. Por isso, muitas vezes, você tem lutado sozinha na sua casa. Lutado sozinha. Buscando a conversão do seu marido. Mas você está lutando sem o Espírito Santo. Você não clama. Como você vai dar testemunho de Jesus aí na sua casa se você ainda não tem o Espírito? Porque é o Espírito que dá testemunho de Jesus. Por isso, quando a gente fala reze, mas não é só... Já fiz minha oração hoje, uma Ave Maria, um Pai Nosso e pronto. Não, tem que ser uma oração de clamor, tem que ser uma oração que mova o céu. Uma oração que mova o coração de Deus, do mais profundo do teu coração, clamando esse Espírito Santo. E ele diz assim: eu vos disse essas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Por que a vossa fé... Porque ele tá dizendo isso? Porque chegará o tempo em que eles serão perseguidos, que vão expulsá-los das sinagogas, que vão jogá-los nos tribunais, que vão condená-los, que vão matá-los. E Jesus está dizendo: não tenhas medo, eu enviarei sobre vós o Paráclito. Eu enviarei o Paráclito. Porque aquele, meu irmão, que é perseguido, aquele que não se preocupa em se defender, não. Porque o defensor vem e é o Espírito Santo. Então não tenha medo de ser caluniado no seu trabalho. Não tenha medo de sofrer perseguição até na sua própria família. Porque também existe a palavra que diz que serão os pais, os filhos. São esses que muitas vezes vão jogar você nos tribunais. E eu quero dizer para você: não tenha medo. Não tenha medo, porque o Espírito Santo, ele vos dará palavras tão acertadas que nada e nem ninguém poderá rebater. Amém. Então, não tenha medo. Não tenha medo. E ainda tem a palavra que diz: e muitos até matarão vos matarão. Rafaela, não tenha medo, sabe por quê? Porque aqueles que dão a vida pelo Senhor não morrem, jamais morrerão, estarão para sempre com o Senhor na vida eterna. Buscai as coisas do alto. Buscai as coisas do alto. Se você quer um conselho para hoje, viva no Espírito Santo. E não tenha medo das dificuldades, das tribulações, das perseguições que vão se levantar contra a sua vida. Porque existe um Deus que te acompanha, um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito Santo. Esse Paráclito que o Senhor envia sobre nós para nos defender. Não tenha medo.
se falando e ia rezando aqui, e que esse fogo do Espírito Santo abrase o seu coração nessa manhã. E venha para dizer assim: creia, olha o que eu vou te, que Deus colocou, creia nesta palavra de hoje. A palavra de hoje é este evangelho para a nossa vida. Creia que Ele nos defende, o Espírito Santo. Creia que o Espírito Santo é mais forte, olha o que eu vou te dizer, é mais forte do que aquela pessoa que lhe persegue no trabalho, é mais forte do que qualquer traição, é mais forte, vou exagerar, do que qualquer bala de canhão, vamos dizer assim. Ele é mais forte, Ele vai lhe defender. Quem defendia os santos? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Mas se tirar a vida e você estiver crendo nesse Espírito Santo, tenha certeza, você vai entrar na glória de Deus, você será um mártir. Os santos creram e creem na defesa do Espírito Santo até o martírio. E onde é que estão? Na glória de Deus. Então, não defenda-se. Não defenda. Quem crê no Espírito Santo, que Ele é o defensor, você não se arma para se defender em qualquer circunstância. Você não se arma, você não pensa, eu vou falar. Se você hoje amanheceu, não faça isso. Você vai fazer a experiência. Defende-me, Espírito Santo, me ilumina. Se for para falar, até que seja, mas Espírito Santo, põe palavras de sabedoria. Ou se não for para falar, Espírito Santo, me silencie. Eu creio. Ele defende. Ele é o nosso defensor. Creia nisso, em tudo. Aqueles que Ele lhe defende. Defende de quem? De Satanás. De Satanás, do diabo, aquele que veio para matar, para roubar e destruir. O Espírito Santo, o Senhor derrama sobre aquele. Jesus já sabia que eles iam encontrar muitas perseguições. E quando eles eram levados aos tribunais, eles não constituía advogado, enfim, para lhe defender. Não, eles confiavam na defesa do Espírito Santo. Na hora que vão dizer assim para os apóstolos, vocês não, é antes obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Estavam crendo em quem? Em Jesus, no Divino Espírito Santo, que vos defende. E aquele que já crê que o Espírito Santo lhe defende, lhe auxilia em todas as circunstâncias. Quando vem a situação, você saia louvando, porque você pôde dar o testemunho de quem você crê, em quem você confia. Às vezes as pessoas vão com todo o aparato. Você veio sozinho? Não, eu estou com o Espírito Santo. Eu estou com o Espírito Santo. E aí, meu Deus, os olhos chegam, brilham. O seu ser, ele é apresentado a Deus, é levado a Deus. É outro olhar. Quem tem o Espírito Santo como defesa, como Senhor, não posso dizer assim? Posso, porque é a Trindade como Senhor da sua vida. É outro olhar, é outro modo de viver. Podem lhe tirar tudo, mas ninguém pode tirar o Espírito Santo daquele que clama. Pode tirar tudo, mas aquele que vive clamando, vem Espírito Santo, e vem e me defende, e me socorre, e confia sem medo. Quando você considera, só para dizer, o Espírito Santo como você defende, você não teme nada. Vai dizer um dia, você vai dizer como São Paulo: combati o bom combate, guardei a fé. E sabe, o que ficava assim também muito forte no meu coração, aquela passagem, porque assim, observe você que está acompanhando a liturgia, nós estamos vivendo esse período que antecede Pentecostes, e a leitura que nós fazemos, a meditação, é dos Atos dos Apóstolos, que é depois. E a cor tinha que ser antes, porque a gente vai receber esse. Não, mas isso permite. A liturgia é algo revelado, é revelação para nós. Então, creia. Deus está falando assim, ó, se você clamar, é isso que você pode fazer, é isso que vai acontecer. Amém. Então, antes de você receber o Espírito, nós sabemos o poder, reconhecemos o poder desse Espírito. E me veio muito forte quando Pedro era um medroso. Pedro tinha medo, Pedro fugiu. Pedro, quando Jesus foi preso, traiu.
Mas Deus não desistiu de Pedro. E o Espírito desceu sobre Pedro também. E depois da efusão do Espírito Santo, ninguém parava Pedro. O Sinédrio, que são os doutores da lei, os fariseus, que condenaram Jesus, os sumos sacerdotes, vocês acham que eram outros? Então mudaram, morreram e vieram outros. Não, eram o mesmo. E Pedro, com toda a coragem, anunciou Jesus para naquele sinédrio e disse: esse Jesus que vós matastes, ele está vivo. Eles puderam fazer alguma coisa com Pedro? Nada. Eles não, porque Pedro falou na autoridade do Espírito Santo. Eles ficaram paralisados. E eu quero dizer para você, meu irmão, não tenha medo. Não tenha medo. Amém. Continue sua caminhada. Continue, né, clamando esse Espírito Santo. Continue pedindo: Senhor, vem, derrama sobre a minha vida esse Espírito Santo. Você que está com situações difíceis aí no seu matrimônio, você não sabe lidar. Peça. Às vezes você estraga tudo com a sua palavra. A palavra que tem que ser proclamada não é a sua, não, é a palavra de Deus. E essa palavra virá nos seus lábios por meio do Espírito Santo. É Ele que eu vos recordarei tudo no tempo certo, a palavra certa. Não estrague com o seu processo. Às vezes ansiedade. Eu quero pedir ao Senhor que tire do seu coração toda ansiedade. Que Deus te dê o equilíbrio do Espírito Santo, a prudência do Espírito Santo e a autoridade do Espírito Santo para falar no momento certo e agir no momento certo. Ilumina, peça. Muita gente me ilumina, é isso mesmo, peça. Me ilumine, Espírito Santo. E você falou, isso me tocou. O Espírito Santo transformou Pedro. Ele pode transformar a sua vida. Ele pode transformar o seu pode transformar o seu marido, pode transformar o seu casamento, pode transformar é nisso que eu creio. E pense aí, Rafael, uma casa que tem, não precisa todo mundo de ver. Se a mãe começar a clamar esse Espírito Santo, tem mãe, eu já vi bem assim dando testemunho, quando o filho, o marido estava rezando, ia lá, botava a mão, vem Espírito Santo, e o marido deu testemunho. Eu fui transformado pelo poder. E como foi? Minha esposa estava lá, jogava água benta, às vezes até com medo, marido violento, e como o pai falava, e depois vira uma seda. Quem era aquele homem, velho? Quem conheceu Pedro, pescador, com o Rafael falando, medroso, e depois, um homem forte. Primeiro Papa da Igreja, o príncipe dos apóstolos, transforma, o Espírito Santo transforma todas as coisas. Creia, tenha fé no Espírito Santo. Creia que ele nova. Ele tem um poder. Começa a clamar e vem muito. Começa a clamar, ao invés de reclamar, tudo aquilo que você gasta, gaste transforme, mude. Em vez de você reclamar, peça o Espírito Santo. Vê seu marido, me beber, o filho. Em vez de você reclamar, xingar, vem Espírito Santo, minha bênção. Batiza-se minha bênção no Espírito Santo. Você vai ver o que é que o Espírito Santo. Amém. E não tenha medo. Porque tudo isso o Senhor já disse que aconteceria. É verdade. Ele diz assim, ó, para dizer para você assim, ó, não tenha medo. Não tenha medo. Olha, vos entregarão nas sinagogas. Olha, vos expulsaram. Não tenha medo. Jesus, ele termina o evangelho dessa forma. Eu vos digo isso para que vos lembreis de que eu disse quando chegar a hora. E quando ele diz isso, estou dizendo isso, para que da mesma forma que isso vai acontecer, também vai acontecer a chegada, a vinda do Paráclito, aquele que é o defensor. Então não tenha medo, não tenha medo. Deus, se ele permite uma tribulação, ele está te dando as armas para lutar. Se ele está te pedindo uma batalha aí na sua casa, é porque os instrumentos ele está também mandando para você. Porque ele não nos deixa sozinhos. Ele não nos deixa sozinhos. Então, creia, meu irmão. Creia no mais profundo da tua alma, que é por meio desse Espírito que a vitória vai chegar. É por meio desse Espírito Santo que você vai ser um homem e uma mulher renovado.
renovada. Uma mulher que não vai se desesperar diante da tribulação. Está precisando de uma vaga no hospital? Está precisando de uma vaga aí da regulação no hospital para fazer uma cirurgia? Então dobre seu joelho e clame, envia, Senhor, essa vaga. Eu creio no poder do Teu Espírito Santo, enche-me. Eu creio porque do mesmo jeito que o Senhor fazia, as curas, os prodígios, as libertações, eu sei que uma vaga no hospital não é nada para Ti, Senhor. Amém. É assim que assim que o cristão clama, é assim que o cristão reza. Então, dobre seu joelho, aprenda. Olha, esse tempo até chegar a Pentecostes, o Senhor está fazendo uma verdadeira catequese para a gente. O Senhor está querendo ensinar a gente a rezar de fato. E está sendo uma bênção, Dedéu. Rafaela, você falou, isso foi que Deus toque no seu coração. Deus está lhe ensinando, lhe dando a arma para você lutar. Isso pela sua infinita misericórdia, por meio do seu Espírito Santo, lhe ensinando o que pedir, como fazer. O Espírito Santo ensina. Naquela situação que você não sabe o que fazer, peça. O Espírito Santo me ilumine, me dê a palavra. Sim, o que é que eu faço? Pergunte antes para você não. Eu digo com todas, quem pergunta ao Espírito Santo nunca erra. Nunca erra, porque é de Deus. Deus lhe inspira, Deus lhe diz o que fazer. Nunca erra. Guarde isso também no seu coração nessa manhã. E dizia assim, algo do meu coração. Dia 28 está chegando, um domingo. E Deus falava assim, nosso Pentecoste, que pode dizer assim, vai estremecer. Maior momento de Pentecoste, naquele dia que celebramos, dia 28, essa esplanada vai estremecer. Vai ser um dia assim, uma experiência muito forte. Porque quando nós rezávamos, eu via assim, essa esplanada lotada, mas e o Espírito Santo ali com toda a força, com todo o poder sendo derramado, para dizer assim, você que nos ouve nessa manhã, não coloque em primeiro lugar fazer essa experiência de Pentecoste aqui na Cidade Santa, dia 28. Eu estou falando porque eu vi, Deus me mostrou nessa manhã a força, o poder, um dia de oração muito forte. A nossa maior experiência, eu posso dizer assim na ousadia do Espírito, a maior experiência nossa de Pentecoste aqui na Cidade Santa vai ser nesse dia 28. Amém. Nesse dia 28, o dia inteiro, no domingo. Eu vou dizer assim para você, não perca. Você que quer fazer uma experiência mais profunda, como venha, faça de tudo para vir. Quando a gente quer, a gente vem. E quando a gente pede, eu vou se você quer vir, Deus já lhe deu a graça. Amém? Amém. Se deixar, a gente vai ficar aqui até a manhã toda rezando, orando, porque é bom orar no Espírito. Amém. É bom deixar o Espírito Santo falar. E assim que isso você leve para sua casa, que você leve isso para sua vida. Talvez uma mensagem aqui, essa sua colocação me tocou muito. Estou lutando sozinha, mas não estou orando, não estou clamando. Às vezes tenho vontade de fazer um clamor, só que não tenho forças, estou me sentindo fraca espiritualmente. Então clame o Espírito Santo, porque é Ele que te fortalece. É Ele que te fortalece. E os aniversariantes de hoje, entregar também o nosso momento daqui a pouco, às 20 horas, de clamar, mais clamor, porque a oração é alimento do cristão, é a oração que vence as batalhas, é a oração que nos renova. E hoje, parabéns para Rosângela Leal, 60 anos, Leonardo Bahia, em Ilhéus, Maria Domingas dos Santos Oliveira, em São Felipe, Ana Maria Alagoinhas, José Alessandro, em Palmiúdo, Maraísa Souza Rego, em Paripe, Juliana Mendes da Silva, Maria José de Cerqueira Neri, Ravi, completando um aninho, meu Deus, em Cruz das Almas, Jorge Neiva, em São Felipe, e Arthur de Jesus, 9 aninhos também, em Ilhéus. Tem alguém aí, Urias? Temos sim. Hoje nós temos o José Alessandro, que é filho do Pedro Carlos, que está completando 30 anos hoje aqui em Palmiúdo. Tem também Juliana Mendes, você já falou, não é isso? Tem o Marcos Paulo Santana, da Engomadeira. Tem a Cíntia Cecília de Cunha, que fez aniversário ontem.
Tem também a Nilza, que está fazendo aniversário, ouvinte do Minha Fé diariamente. Ela está na Fazenda Igrejinha, também aniversariando nesta segunda-feira. Parabéns! Parabéns pra você, hoje é seu aniversário. Bom, hoje é dia de aniversário, hoje é dia de festa, hoje é dia de alegria também. Nada melhor do que começar o dia, segunda-feira, com esse bolo de iogurte fofinho. Esse bolo de iogurte aí Isso é parece que é bom. coisa nova. É muito bom, viu? Tem um pedacinho aqui maravilhoso. Amém. Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe você, Urias, todo a sua jornada de serviço hoje, de trabalho. Amém. A Senhora te esteja sempre com você. E você que está nos escutando, nos acompanhando, um dia abençoado. Nas bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu na Bahia FM o nosso momento de oração. Programa Minha Fé, com o Padre Paulo Avelino.